Zoom. Muito bem, são 8 horas e 39 minutos, essa é a Play Total FM. Mais uma vez nós vamos receber aqui o Dr. Igor Precinotti para o nosso papo semanal sobre saúde. Bem-vindo, Dr. Igor. Bom dia. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais um dia. Legal. Hoje um assunto bem interessante, né? Nós vamos falar sobre cigarros eletrônicos, meu caro. Sim. Poderia nos explicar o que são esses cigarros eletrônicos? Como é que eles funcionam, doutor Igor? Então, Serginho, os cigarros eletrônicos, ele é uma tecnologia, né, que teve o objetivo do cigarro ser menos incômodo, menos fedido. E o marketing diz que é até menos grave, mas aí... Menos prejudicial à saúde, né? Só que há controvérsias. Há controvérsias. E esse é um dispositivo eletrônico em que você tem um local onde fica a água e as substâncias ali que dão um sabor e tal. Um difusorzinho que é para que aquele local seja levado até a boca da pessoa, e no meio disso um dispositivo eletrônico que vaporiza esses líquidos, né? Então, é altas temperaturas, chega até 300 graus ali dentro, para poder conseguir de maneira rápida, né, vaporizar tudo. Essa é a diferença do cigarro comum, né? O cigarro comum, uma folha, né, uma erva é queimada. E no cigarro eletrônico não existe essa queima, existe uma vaporização. A diferença da composição química que existe? Então, a composição química, os cigarros, né, eles são folhas, é o tabaco, né? Sim. Então, eventualmente, incluído tem nicotina, incluído ali algumas substâncias que dão aroma, tem os cigarros de menta, os cigarros, né, de chocolate. Então, são incluídos substâncias ali que podem dar ou não aroma. Nos cigarros eletrônicos, né, aquilo ali é água, é um solvente, porque se você só jogar água, ela não é capaz de carrear os sabores e carrear muita coisa fica, né? Igual quando você evapora, você ebulhe uma água, uma panela com tempero, a água sai e o tempero fica. Sim. Então existe uma substância que carrega, geralmente a glicerina, né, uma substância que carrega essas substâncias junto com a água na hora que ela evapora, e as substâncias químicas que efetivamente dão prazer, dão sabor. Então eles acrescentam a nicotina, e quando foi criado eles tinham pouca nicotina, só que daí o fato de não ter nicotina não teve venda, né? As pessoas não queriam comprar porque não tinha aquele mesmo prazer. Então hoje a indústria acrescentou nicotinas em quantidades variáveis, que pode ser de um pouco menos, igual ou até mais do que o cigarro, e sabores, né? Que eles usam, alguns sabores que são utilizados são aqueles alimentares mesmo, alimentícios, aqueles aromatizantes alimentícios que se colocam ali, que são, muitas vezes, eles são aprovados para consumo oral, né, comer, mas não necessariamente são aprovados para consumo inalatório, e que dão sabor, tem chocolate, creme, sabe, café, tem tudo ali. Aí vem a pergunta, né, entre os cigarros eletrônicos e o cigarro de tabaco, né, a gente pode considerar que é uma opção mais segura, no caso, esse cigarro eletrônico em relação ao cigarro de tabaco? Então, ou não dá para afirmar isso? Originalmente, essa foi a ideia. Essa foi a intenção. Tanto que, inicialmente, ele foi criado com aquela desculpa de vamos parar de fumar, use esse como uma transição, né? Então, tipo, eles começaram a fazer isso de maneira a tentar transicionar num trabalho de diminuir o cigarro. Só que eles viram que isso não foi real, né? Muito pelo contrário, isso, da maioria das vezes, gerou um fator para aumentar, porque o cara que fumava, ele não podia fumar em determinadas situações por causa do cheiro, e agora com o eletrônico ele consegue fumar. Pelo menos por lá isso, né? Exatamente. Então, tipo assim, um produto que foi desenvolvido para diminuir o tabaco, o que aconteceu? Ele gerou oportunidades de você fumar onde você não podia, né? Então, às vezes, eventualmente, se não tivesse a fumaça, às vezes um aluno está fumando na sala de aula e você não percebe se não tivesse a fumaça, porque não tem quase cheiro, né? Então, aquele objetivo de diminuir não deu certo. Só que os riscos, eles
são muito semelhantes, porque É tem, isso que eu ia te tem perguntar agora. nicotina do Se a mesmo gente for jeito. fazer a comparação, Exato. como é que funciona Tem isso? nicotina do mesmo jeito. Você tem os fatores, aqueles cigarros que falam assim, eu não gosto do cigarro porque está cheio de química. Isso é só química, né? São só produtos químicos ali que estão, muitas vezes, produtos não aprovados para a sua inalação, né? E existe, né, a dependência e tal. Já tem casos, né, de... Tá muito cedo ainda para a gente avaliar aqueles casos enfisematosos graves, mas já existem estudos que mostram um grande potencial de enfisema. E tem um problema que o cigarro comum não dá, que é uma doença que chama EVALI. EVALI é um negócio bastante interessante, que é uma inflamação pulmonar causada pelo cigarro eletrônico, é uma sigla em inglês por isso. Então, ou seja, eu já internei 2 ou 3 pacientes com esse quadro, que de repente o pulmão dele fica todo inflamado e branco, como se ele tivesse aquele Covid todo branco, inflamado, 80%, 90% comprometido e tem que entrar para ventilação mecânica. Então, nos Estados Unidos, em 2020, teve 13 mil casos de EVALI e 68 óbitos por conta do cigarro eletrônico. Aqui no Brasil a gente não tem esses dados, mas, por exemplo, aqui em Grigol eu já internei alguns casos, então, ou seja, isso é grave, inclusive em jovens. É justamente essa questão, né? Eu comecei a fumar, por exemplo, eu tinha 11 anos de idade. Tudo bem que eu parei lá em 2009 já, né? Mas eu comecei muito cedo também a fumar. E aí você tem os jovens que buscam, né, esse tipo de alternativa, né? O que acontece com esses jovens, né? A longo prazo, principalmente, o que pode acontecer aí? Então, nós fomos enganados, né? Porque a pessoa que Sempre. o marketing, nós fomos enganados. O marketing que fez com que foi disseminado sobre esses cigarros eletrônicos, falando, olha, ele vai ser bom porque ele não faz mal, ele vai diminuir o número de consumos, fez o efeito contrário. Porque por ele ser um cigarro um pouco mais bonito, ele parece um pendrive, alguns deles, eles parecem... houve um apelo da juventude muito grande, e também pelo fato de não deixar cheiro e tal. Então, hoje você tem um aumento muito grande de jovens fumando. Então, o Brasil, que ele tinha uma campanha excelente contra o cigarro, né, que você via índices cada vez mais baixos de cigarro, cada vez menos pessoas fumando, a proibição em determinados locais, o cigarro eletrônico fez dar um boom em jovens, tá? E hoje é um problema, porque os mesmos problemas que você tinha no cigarro antigo, você tem no eletrônico, além desses eventos que podem acontecer, que é esse EVALI e tal. Então, é grave. Aí você tem essa questão dos jovens e adolescentes, né? E aí você adapta da cultura de outros países o narguilé também, Ixi, né? Como é que funciona isso? Então, o narguilé, ele é muito simpático, né? Eu falo que é muito simpático você sentar numa roda cheia de pessoas e aquele negócio... Compartilhar, né? E é igual o tereré, né? Tipo assim, você vai... vai passando de boca em boca. Então, ele é simpático e tem aquela coisa cultural, né? Dos árabes. Então, é interessante do Oriente. É bonito de ver o narguilé. E eu tinha uma ideia diferente do narguilé, justamente porque eu falava, o narguilé, por ser uma coisa tão eventual, né, ele é uma vez só, é só no fim de semana, tá liberado. Eu tinha essa ideia, mas até entender que não é bem assim, não. E vamos estabelecer uma comparação entre o cigarro eletrônico que a gente está falando e o narguilé, né? Quais são os riscos aí para a saúde e a dependência química e tudo mais que pode envolver? Então vamos lá, o narguilé, ele lembra um pouco mais o cigarro comum do que o cigarro eletrônico, né? Porque ele tem o tabaco, ele tem as folhas, existe a queima, só que é acrescentado aí um melaço, né, essência de frutas, essência de folhas, né? Então, assim, ele lembra mais o tabaco. Só que e é o que eu falei que eu estava enganado, porque se você fizer uma comparação entre uma roda de narguilé e o uso do cigarro comum, não, comum, pensa no comum, pensa no comum, porque é mais fácil a comparação.
uma roda de narguile equivale, eu estava estudando isso ontem, porque a gente falou que ia conversar sobre isso, eu dei uma lida, né, dos últimos estudos, equivale a 200 cigarros comuns. Impressionante. Então eu falava assim, não é tão liberal, porque se você vai só no fim de semana, você já fumou para a semana inteira. Então, Fumou muito mais que para a semana 200 inteira. cigarros 200 seria muita coisa. Seriam 10 maços? 10 maços, então ou seja, é como se estivesse fumando um maço e meio por dia até a próxima roda de narguile. Então, ou seja, é muito ruim. Né? 1 hora de narguile ali é muito cigarro. E aí você tem o efeito também, mas eu gosto da roda, mas eu não uso. Aí você tem a fumaça do fumante passivo, né? De 200 pessoas fumando ali do seu lado. Então assim, aquela simpatia que eu tinha do narguile acabou quando eu comecei a estudar. E aí, os problemas são os mesmos de quem está fumando 200 cigarros, que é a enfisema. Eu também eu me assustei com isso. Eu peguei o manual, teve algumas publicações, agora ficou na moda, né? Do tipo, Em frente de casa é muito rotineiro. Você vê os jovens sentados lá. É simpático, né? Substituir o tereré pelo narguile, né? Uma coisa que eu achava simpático também, mas infelizmente já repensou. Já me arrependi. O estudo que eu fiz para você repensar sobre isso. E vamos falar das substâncias que são tipicamente inaladas, né, durante esse uso do narguile, e quais são os principais riscos à saúde associados a essas substâncias? Então, como eu falei, né, você tem no narguile a nicotina em si, né, você tem o fumo, né, o tabaco, que são as folhas que eles maceram, e você tem as folhas de outras substâncias. Então, diferente do cigarro eletrônico, que você sabe o que tem ali, né? Tipo assim, tem o corante tal, você tem o aromatizante tal, a glicemia. No narguile você tem os subprodutos da queima, né? Porque aquele lá queima, ferve, então vai aquela fumaça. Então você tem produtos ali que são produzidos naquela substância que acabam tendo uma toxicidade, né, um pouco maior, né, do que os outros cigarros, as outras. Só que o que eu falava, o que eu pensava que era mais brando era o fato de ser eventual, a pessoa usar o narguile só aos fins de semana, e que infelizmente essa proporção de 200 cigarros faz o narguile ser igual a pior que o tabaco normal, podendo causar enfisema, bronquite, para pessoas que têm já quadros respiratórios, asma, também pode ser prejudicado pelo narguile, e também por ser um tabaco, não existe quantidade segura para que eventual evolução para o câncer no futuro, câncer no pulmão e tal. Ou seja, não dá para fugir muito, né? Tanto o cigarro tradicional de tabaco, quanto o cigarro eletrônico que a gente estava conversando, quanto o narguilé, todos eles vão trazer algum tipo de consequência. Todas elas acabam convergindo para uma mesma consequência. Não, todas elas levam a convergência para uma mesma consequência, que é problemas pulmonares, futuramente o câncer, e especificamente o cigarro eletrônico, inflamações pulmonares agudas, que também pode acontecer. Então, a ideia é, parem, não usem, não existe quantidade segura, e é esse o recado. E mais cedo ou mais tarde vai ter as consequências, né? Não tem jeito. Vai ter as consequências. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi mais uma segunda-feira conversando sobre saúde, né? E a gente está sempre buscando esclarecer alguns pontos importantes aí para que as pessoas comecem a cuidar um pouco mais de si mesmas, né? E aí vou pedir para passar mais uma vez a sua rede social, para o pessoal ir lá visitar. Eu sei que tem vários e vários assuntos lá, né? Está sempre abordando um tema diferente. Então, para as pessoas participarem do seu canal também no Instagram, no canal no YouTube, que a gente está participando, inclusive. Sim, estamos gravando. Então, assim, vamos lá. Dr. Igor Precinotti, você tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook. Tá? Então, assim, a gente coloca todo esse material dentro dessas redes. Tem coisas a mais ali, né? Porque como essas nossas conversas são semanais, durante a semana tem mais coisas que são colocadas ali. E se você quiser ou precisar de uma conversa, de uma consulta, você pode ir no meu consultório, que o telefone é 99800-6220. Até a próxima, galera. Vamos lá, segunda-feira que vem a gente está junto de novo. Até a próxima. Um abraço. 8h53, intervalo comercial, melhor.